Ireneu de Leão. Ireneu nasceu em 130 d.C., era natural de Esmirna, atual Esmirna, Turquia, e ainda jovem foi instruído na fé cristã por Policarpo, aquele que era discípulo do apóstolo João. Com Policarpo, Ireneu aprendeu a tradição apostólica e o zelo pela fé e pelas doutrinas bíblicas. Chamado por João Calvino de Santo Varão e por Erasmo de Roterdã, de modo carinhoso, de meu Ireneu, ficou conhecido na história como polemista antignóstico. Enviado para trabalhar entre os imigrantes da região de Gália, terra onde está localizada atualmente a França, Ireneu foi primeiramente constituído presbítero da Igreja de Leão. Mas em 177 se tornou o principal líder daquela igreja e de toda a região. Isso aconteceu porque o imperador Marco Aurélio perseguiu e matou milhares de cristãos em Leão e Viena. E entre os mortos estava Patino, o bispo de Leão. Os relatos dessa perseguição são aterrorizantes. A população local desenvolveu métodos engenhosos e cruéis para matar os cristãos. Muitos dos nossos irmãos eram amontoados em pequenos quartos sem janelas, cujas portas eram fechadas posteriormente para que, sufocados, morressem lentamente. Outros eram costurados vivos em peles frescas de animais e colocados sob o sol para que tivessem uma morte lenta e asfixiante. Ireneu escapou dessa primeira perseguição porque estava em Roma. Na ocasião, ele havia sido designado pela Igreja de Leão para levar um documento ao bispo de Roma, Eleutério. Enquanto estava em Roma, Ireneu encontrou um antigo discípulo de Policarpo e ficou profundamente abalado ao descobrir que ele havia deixado o cristianismo bíblico para seguir uma seita gnóstica. Porém, o que mais o inquietou foi saber que os cristãos da região de Gália estavam aceitando as doutrinas falsas do gnosticismo. Ireneu decidiu dedicar boa parte do seu tempo lutando contra a influência crescente e devastadora do gnosticismo entre os cristãos, pois considerava-o como uma ameaça ao evangelho e ao cristianismo bíblico. Seus escritos o colocou entre os principais pensadores da história da teologia. Mas Ireneu estava longe de ser especulativo. Ireneu era pastor e acreditava que sua principal tarefa como teólogo era instruir a Igreja do Senhor contra as heresias. Embora tenha escrito várias obras, apenas 2 delas se conservaram: a demonstração da fé apostólica e a refutação da falsa gnosis, que popularmente ficou conhecida como Contra as Heresias. Ireneu morreu em Leão, durante um massacre de cristãos ocorrido no ano 202. Nada sabemos a respeito da maneira como ele morreu, apenas que foi martirizado conforme nos ensina a tradição cristã. Passaram-se os anos, mas a verdade em seus escritos permanece viva, e a sua luta contra as heresias ainda é a nossa luta, pois, abre aspas, o erro nunca se apresenta em toda a sua nua crueza, a fim de não ser descoberto. Antes, veste-se elegantemente, para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. Ireneu de Leão.